Porque isso que eu estou falando, gente, não estou falando só do rádio AM, não. Estou dando exemplo do rádio AM aqui, mas isso aconteceria com o celular. Imagina, você está numa operadora de celular e de repente você está pegando duas pessoas, 3 pessoas numa faixa, se a operadora te botasse uma frequência mais alta. Entendeu? Isso aconteceria na televisão, entendeu? Esses inconvenientes seria para todo tipo de receptor. Ok? Então, esse seria o nosso circuito desse cara aqui. E aí ele está falando aqui justamente sobre isso, efeitos da frequências em circuitos elétricos, né? Na faixa da radiofrequência é suficiente, na faixa da radiofrequência é suficientemente alta para que comece a surgir um efeito que a gente chama de efeito pelicular. Tá? Então passou a frequência alta no fio, a corrente elétrica ela não passa pelo centro do fio. Acaba acontecendo, porque ele, na verdade ele passa alta frequência, né? A gente teve uma matéria dessa, eu lembrei disso aí, esse exemplo do cabo axial, passava pelo centro, não, mais pela borda. Passa pela borda. O efeito pelicular consiste na passagem da corrente elétrica pela periferia do condutor, ficando sua posição central sem função. Por isso eu também já falei com vocês, né, que as antenas, elas hoje são ocas, por causa não há necessidade, né? Quando eu falo antena espinha de peixe ou antena de rádio, né? Isso diminui a seção transversal útil do condutor. Então diminui a seção transversal útil do condutor. E a sua resistência, né? Como diminui a seção, né? E a gente sabe que a resistência é ρL sobre A, ou seja, A é a área, né? Então esse aqui é o comprimento, né? A resistência do fio é dada pela resistividade do fio, pelo comprimento, dividido pela área dela. Como a gente está fazendo com que o raio dela diminua, né? Porque você está diminuindo a seção transversal, automaticamente eles são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a seção transversal, eu aumento a resistência. Então, em radiofrequência, frequências muito altas, a resistência aumenta muito. Tá? A impedância aumenta muito. Então, essas são as deficiências do receptor RFS. Primeiro, a seletividade varia ao longo da faixa de frequência. Então, aquela seletividade que nós temos lá seria inconveniente. Beleza? A outra é essa situação aqui, ó. A gente sabe que a frequência aumenta, estou botando a setinha para cima aqui, a resistência aumenta. Aí o fator de qualidade, o que é o fator de qualidade? O fator de qualidade normalmente é o que determina essa banda. Eu não vou entrar nesse detalhe, se eu for falar mais detalhado, eu entraria nesse detalhe da banda. Mas o fator de qualidade é o que determina a banda. Então, filtros mais seletivos ou mais estreitos têm um fator de qualidade alto. Filtros mais abertos têm qualidade ruim, né, teoricamente baixa, e aí a resistência é alta. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está colocando aqui, ó. O que é o fator de qualidade? O fator de qualidade é 2π F0, o valor do indutor, dividido pela resistência dele. Então, se a resistência dele aumenta, o fator de qualidade aumenta. E aí, no que acontece com a banda? A banda é a frequência de ressonância dividido pelo Q, que é o fator de qualidade. Então, se o Q, se a resistência, vamos lá, frequência aumenta, resistência aumenta. Fator de qualidade diminui. Fator de qualidade diminui, a banda aumenta. Beleza? Tá vendo as setinhas? Então vamos lá. Frequência diminui, resistência diminui. Fator de qualidade aumenta. E a banda diminui. Então, filtros melhores seriam os filtros com essa situação aqui. Mais estreitos, que eles são mais seletivos, ou seja, você vai pegar só aquilo que você precisa. Sim, aí depende muito também da bitola, do fio, né? Aí você vai ter que começar a trabalhar também no fio, né? E às vezes você também quer aumentar, porque às vezes a banda que você precisa é uma banda mais alta, uma banda larga, né?
O que eu estou citando aqui também, gente, são filtros analógicos. Existem os filtros digitais, né, que trabalham com programação, né? Então a gama de frequência de reserva de radiofrequência, né, é 535 a 1650, ó. Se tudo que eu estou falando aqui tem uma proporcionalidade, de 1650 a 535, né, ou seja, o início da faixa, que é 535, ao final da faixa, que é 1650, né, a gente aumentaria em 3,1 vezes a frequência. Então significa que aumentaria a banda, se você considerar que tudo aqui é proporcional, né, não tem nenhum fator quadrático, nada, né, a gente estaria aumentando a banda em 3 vezes. Então, uma banda que eu preciso de uma rádio que é de 10 kHz, eu teria, na verdade, 31 kHz. E cada banda de rádio AM, ela tem que ocupar uma banda de 10. Ela tem que ocupar uma banda de 10. Então, eu estaria ali pegando, na verdade, teoricamente, 3 rádios. Então, isso é uma imperfeição do receptor RFS. Tá? Outra coisa também que acontece com eles são os ganhos. Os ganhos, o ganho do amplificador emissor comum, né, vocês devem ter visto e estudado em eletrônica, ele é função da resistência que você tem no coletor, né? Então você tem normalmente você vai ter um circuito desse tipo aqui, no receptor, né? Você vai ter um circuito, vamos botar uma resistência aqui, né? Um capacitor, fazer um desenho bem baixo, tá? Aqui o indutor, o desenho seria esse, tá? Aquele tanque que eu estou falando com vocês seria mais ou menos esse, tá? Seria o VCC. E aqui nós vamos ter 2 resistores aqui, ó. Aqui eu quero. Então, aqui seria um amplificador. Certo? No contexto total aqui, a impedância de um amplificador, de um circuito LC paralelo, desse tipo aqui, ele tem uma impedância infinita. É considerado uma impedância infinita. Fora da faixa de frequência. Não, desculpa. Frequência é o valor zero, próximo da faixa de frequência. A resistência dele é maior na frequência de ressonância. A resistência dele é maior. Tá certo? Quando ele dá a resistência maior, o ganho desse cara aqui é o valor dessa impedância aqui, que está chamando ali de RP. Uma coisa que está chamando de RP, ó. Está em paralelo, né? Isso aqui está chamando isso aqui de RP, como se fosse uma resistência, uma impedância, né? Uma impedância, tá? E o ganho desse amplificador aqui, ele é dado por uma ocupação que é AV menos RP sobre RS. Onde RS é a resistência aqui do transistor. A resistência interna do transistor aqui, que é o que chama de Rzinho, né? A gente chama de Rzinho, HRE. Aí vai ser definido de cada biografia que fala de um jeito. Como se fosse o nosso Rzinho aqui, qual o nome vocês usaram aqui? Quando estudaram eletrônica. A impedância que você tem no modelo híbrido do transistor. Você estudaram eletrônica? Hã? Modelo híbrido do transistor? Faz uns 2 anos. Hã? Faz uns 2 anos, não lembro. Mas o meu faz mais de 30 anos. Você está lá, Não, eu não aula de eletrônica. Não, mas tem a ver, você sua parada aí, toda vez que você explica isso. Todo período você explica isso pra mim. Também não. Não lembro qual que é o. Não, na verdade, ele é desse cara. É isso aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Como a RP é a resistência desse cara, e o que acontece? Quando você tem a frequência alta, essa resistência aumenta, o RS aumenta, o RP aumenta, desculpa, esse RS, não, esse aqui é o Rzinho. Vou ter RS ali, mas esse aqui é o Rzinho. Aqui nós também, na verdade, esse aqui é Rzinho, tá? Rzinho, não é o RS não. Porque a resistência séria aumenta, ou seja, a resistência do indutor aumenta, que é a resistência séria, aí a resistência paralela ela diminui.
né? A resistência séria aumenta, mas a resistência paralela diminui. A resistência paralela diminuindo faz com que o ganho diminua. Então o ganho diminui. Aqui a frequência diminuiu. O ganho aumenta, não? Diminui. Ah, tá certo, é negativo. O circuito paralelo, se a resistência do indutor, quando você faz o modelo, eu não vou entrar no detalhe desse modelo, posso entrar, não vou entrar para não complicar a cabeça de vocês. Mas o fato é o seguinte: quando essa resistência séria do indutor aumenta, a você projetando essa resistência que teria aqui, ó, que aqui é como se você tivesse um RS. Esse aqui fosse o seu RS. Ou seja, o seu RS, esse aqui é o Rzinho, tá? Por isso que eu estou dizendo que aqui está errado. Aqui é Rzinho. É Rzinho, tá? Está errado aqui. Quando você tem essa resistência aqui, ó, do indutor, quando você coloca ela em paralelo, ela fica menor. Elas ficam trocadas. Tipo assim, se essa aqui aumenta, em paralelo ela diminui. Então, porque na verdade, quando você faz esse modelo de uma coisa aqui e coloca essa resistência em série, o modelo fica muito complexo. Você vai botar uma resistência em paralelo, insere aqui no indutor. Aí, para calcular o desenho do circuito elétrico, fica muito ruim de você visualizar. Então, o que normalmente a gente faz? A gente projeta, pega esse RS aqui, tira ele daqui e coloca um RP aqui, ó, que é o equivalente daquele cara lá, RS, o RS. Só que o RP, ele enquanto o RS aumenta, o RS diminui. Então, se a resistência do indutor diminui, o RP aumenta. Tá? Eu tenho a equação, se vocês quiserem conhecer, eu te mostro a equação ali. Mas isso aqui acontece, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Se a frequência aumenta, a resistência RS, tá aqui, aumenta, RS aumenta, só que o RP diminui. Então, o ganho diminui. Se a frequência diminui, ou seja, lá próximo da 535, a resistência diminui, o RS diminui, o RP aumenta. Aí, o ganho aumenta. Aí significaria o seguinte: quando eu estou mudando a sintonia, o que está acontecendo? O que estaria acontecendo fisicamente? Variação da sintonia. Variação? Resistência. Não, sim. Para efeito físico do rádio. O que estaria acontecendo para o efeito físico do rádio? Você está variando o ganho, assim, não? Sim, você está variando o ganho. Então o que acontece no efeito físico do rádio? O som vai aumentar e vai diminuir. Ah, sim. O som vai aumentar e diminuir. Então o som vai estar aumentando e diminuindo. Com frequências altas, o som vai aumentar ou diminuir? Com frequências baixas, aumenta. Por causa do efeito pericular. Causado no filtro, passa a base. Então,